Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo, mas aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Exatamente. Dando continuidade aí nesse curso, né, esse curso de prevenção. Nos vídeos anteriores, falei um pouco da trajetória que eu percorri em questão de a minha vida com o uso com a substância química, ou seja, o uso da substância química. Exatamente. Não é uma vida que é uma vida que tem que ser desejada. Muitas pessoas já me perguntaram, Rafael, mas como tu conseguiu, cara? Como é que o que você fez para você parar de usar? Qual é a fórmula mágica? Nossa, mas tu tem muita sorte. Eita, mas como Deus... Uma seriedade de palavras utilizadas pelas pessoas. E uma delas é a que mais pega, no sentido que é chato ouvir. É quando as pessoas dizem assim, nossa, mas tu teve sorte. Tu teve sorte. Pego aqui a frase do Leandro Carnal, na qual ele diz assim, sorte é a palavra que o vagabundo utiliza para justificar o esforço que ele não faz. Não foi sorte. Eu não acordei um dia e pum, nossa, parei de usar drogas. Não. Tudo é um processo. Tudo tem uma trajetória por trás. E é diante dessa trajetória, dentro desse curso, que eu vou estar disponibilizando para você, ferramentas as quais são de suma importância para você viver um dia de cada sem o uso compulsivo da substância química. Uma das coisas as quais eu muito relato e que teve a maior importância na minha vida é a presença de um poder maior do que eu. Exatamente. A substância química conhecida como crack, em algumas regiões, por exemplo, vou falar da minha região, lá é tratada como noia ou crack. Essa substância química, ela começou a ser percebida, a introdução dela em nosso país, no Brasil, no ano de 1990. Exatamente, o mesmo ano que eu nasci. No ano de meu nascimento, começaram a se perceber que essa substância estava sendo utilizada por outras pessoas aqui no Brasil. Ela vem ali da cocaína, mas esse detalhe eu vou falar nos próximos vídeos. Porque esse aqui, eu quero falar com você sobre o passo mais importante a ser dado. É a busca de uma força maior. Uma conexão direta com um poder maior do que você. Eu me lembro de uma história contada na Bíblia, no Antigo Testamento. Uma história real que aconteceu uns anos antes de Cristo, pelo um jovem qual o nome dele, Davi. Muito conhecido dentro da Bíblia Sagrada. Tem a estrela de Davi. É bastante conhecido também dentro da maçonaria e outros grupos, sociedades e diversas outras questões. Davi, certo dia estava ele lá no pasto, seu pai o chama para levar comida para os seus irmãos que está batalhando, que está em guerra. Então Davi leva o alimento para os seus irmãos, leva lá o rango para os seus irmãos. E quando ele se depara diante do local onde estava próximo do que seus irmãos estavam,
Ele percebe um gigante, uma pessoa enorme, de uma grande estatura, com uma força tremenda e com algumas ferramentas, ou seja, algumas armas e também escudo, né? Estava lá aquele homem afrontando o povo de Deus, afrontando o povo de Deus. Então Davi, ele se injuria com aquela situação. Ele fica indignado diante daquela situação na qual aquele homem está ali afrontando um povo considerado o povo de Deus, um povo ao qual foi escolhido pelo próprio Deus, um povo ao qual Deus proporcionou a oportunidade de servir a ele. E aquele homem, ao invés de se render aos pés de Deus, estava afrontando o povo de Deus. Então Davi, diante daquela situação, ele se indigna, ele fica chateado e não aceita aquela situação. Então ele vai até o rei, eu vou estar resumindo aqui, ele vai ao rei, depois de não aceitar aquela situação, ele vai ao rei para que o rei autorize ele para que ele possa ir. Olha só a parte legal aqui. Davi vai até o rei. Davi não vai diretamente ao gigante. Não. Davi vai ao rei pegar a autorização para que ele possa ir até o gigante e lutar contra o gigante. A princípio o rei não aceita, porque Davi é uma pessoa pequena. Davi não era um homem de guerra. Davi não era um soldado. Davi não era um Thor do filme lá daquele que tem um martelo lá. Super-Homem, não era o Super-Homem. É o que eu conheço. Não era o Hulk. Eu também o conheço. Não conheço pessoalmente, mas conheço pelos quadrinhos. Não era. Era simplesmente tipo Cebolinha, da Turma da Mônica. Exatamente, tipo ele. Medroso, não medroso no aspecto de ter medo das situações, mas no aspecto na visão do homem, era como se fosse simplesmente uma pessoa incapacitada de enfrentar principalmente um gigante, porque todos os soldados preparados, treinados, estavam com medo. Nenhum ia para cima daquele gigante, todos estavam com medo. E estava lá aquele jovem. E com a insistência de Davi, o rei vai e autoriza. Mas antes o rei tenta vestir Davi com armadura, com uma espada. E Davi, quando colocaram a armadura e a espada em suas mãos, ele não se movimentou porque ele não conseguia, de tão pesado que eram as ferramentas. Tão pesado que eram aquelas ferramentas para ele utilizar diante daquela batalha. Então Davi tirou tudo. E Davi foi o que dá um ensinamento muito importante. Davi foi até a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Davi foi até a conexão, um combustível para a sua vida. Ele foi se conectar com Deus para que ele pudesse o abençoar, para ele ir nessa batalha. Deus não só abençoou Davi, como proporcionou a ele a inteligência de ele ir até a fonte, pegar ali algumas pedras, pegar o estilingue e ir até a presença do gigante. Quando Davi está diante do gigante, ele até utiliza as palavras: você vem a mim com pé, com espada, com escudo, e eu vou até ti em nome do Deus vivo. Exatamente, você agora está diante de uma batalha. A tua batalha não é contra um gigante chamado Golias. A tua batalha é contra o uso compulsivo de uma substância química. Uma substância química, principalmente essa ao qual nós estamos tratando, que é o crack. É uma das substâncias químicas piores que existe. Ela tem uma capacidade imensa de proporcionar o vício, a dependência no ser humano em questões de menos tempo do que as outras substâncias químicas.
Enquanto a maconha demora um período, ou a cocaína outro período, o crack é rápido. Ele age muito rápido, é como se ele fosse o flash. É rápido, muito rápido. A pessoa se torna dependente dessa substância rápido. E outro detalhe ainda, no uso compulsivo dessa substância química, a pessoa usa ela de uma forma diferenciada das outras substâncias químicas. Diferenciada no ponto seguinte que você vai prestar atenção agora. A pessoa quando coloca ali assim a substância química, o crack, eu não vou ensinar aqui para que não seja embargado, tá? Porque eu quero que você tenha a oportunidade de aprender a se livrar, não aprender a usar. Então, diante dessa substância química, ela tem um poder maior, ou seja, uma facilidade de a pessoa se tornar dependente dela. E diante disso, essa guerra é importante ter. Rafael, mas como é que eu faço? Olha só, estou falando de uma força maior, não estou falando de religião. Porque tem religião que elas vão te impedir, tá? No quesito de te bloquear, dizer, mas você não pode falar com Deus porque Deus não vai te ouvir porque você está em pecado. Não é nada disso, não estou falando de religião. Estou falando de um encontro com um poder superior, e isso que te proporcionou foi Jesus Cristo. Pegue a Bíblia e você pode ler que Jesus Cristo fala isso quando ele estava lá na cruz do Calvário, rasgou-se o véu, ou seja, ali ele está dando agora, a partir daquele momento, a oportunidade de você, eu, qualquer uma pessoa, não precisar ir num pastor, num padre, num bispo, ou fulano, ciclano, beltrano, para se conectar com Deus. Nós precisamos simplesmente ter a capacidade de podermos falar com ele, sentado, em pé, deitado, não sei. Tem muitas pessoas que falam, não, mas tem que ser de joelho porque é a oração mais eficaz. A pessoa que nasceu sem os dois pés, como é que ela vai ficar de joelho? Mas exceções. Não, não é isso. Jesus Cristo, ele nos ensina a orar, a falar com Deus. Ele não disse assim, você vai lá ao padre ou no pastor, ou seja, fulano, ciclano, beltrano, para falar com o Pai. Não, simplesmente vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Bom, exatamente. Então, veja bem, nesse quesito de você ter a oportunidade de se conectar com a força maior, aí agora vem o que nós chamamos de um processo de libertação. O que é esse processo de libertação? Não significa que hoje você falando com Deus, amanhã tu já vai amanhecer curado. Não é um passe de mágica. Nada disso. É o tempo. Lembra de Pedro? Se você não lembra, vai lá para a Bíblia e você vai encontrar que Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus Cristo teve e foi um dos discípulos que mais deu trabalho no quesito de... Ele era agressivo. Até então, no presente momento, nós vamos ver o episódio ao qual o diabo entra no corpo de Pedro. Nós vamos ver Pedro tirando a sua espada e cortando a orelha de um soldado. Vamos ver Pedro negando Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse uma vez. Mas também Pedro aproveitou ao máximo todas as oportunidades que ele teve. E uma delas foi aquele episódio no qual Jesus Cristo vem andando por sobre as águas. Exatamente sobre as águas. Pedro foi o único, enquanto todos estavam gritando, é um fantasma, não, é não sei o que, é um monstro, não sei o que. Pedro simplesmente disse, és tu, mestre. Fale que eu vá contigo. Deixa eu ir aí contigo, deixa eu caminhar sobre as águas. Foi o único de todos aqueles discípulos que pisou na água, andou por sobre a água, na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito, na Trindade numa só pessoa. Ele foi o único. Então, quando o Davi se depara diante da situação, ele não se preocupa no problema. Ele se preocupa na persistência da solução. Então você tem nesse primeiro passo. É um dos passos mais difíceis que existe, porque principalmente você se deparar diante das religiões, do preconceito, da incerteza. Será que realmente Deus está me ouvindo, mas eu estou em pecado? Acho que Deus não vai me ouvir, Deus não vai falar comigo, Deus não vai me dar oportunidade, Deus não vai me curar porque eu estou em pecado, eu estou fazendo isso é ruim, isso é péssimo. Se você pudesse agora, nesse exato momento, você que está assistindo, você que está acompanhando, você que é usuário da substância química, se você pudesse
parar nesse exato momento, você pararia? Lógico que sim, se você quer, mas você não pode. Por quê? Porque é maior do que você. É por isso que vem o revestimento com uma força maior. Esse é o primeiro, é o passo mais importante que eu considero. Rafael, considero o passo mais importante. Então, no ano de 2008, quando eu me envolvi no uso compulsivo do crack, 18 anos depois de começarem a perceber a entrada do crack, dessa droga fria e depressiva no Brasil, eu estava lá usando ela. Quando eu comecei a buscar, a me conectar com Deus, eu comecei a trilhar os passos da libertação. Exatamente. Trabalhar esses passos não é fácil. Trabalhar o passo da honestidade, mente aberta e diversos outros são princípios que a gente vai aprendendo. Mas essa força maior é você se conectar com um poder maior do que você. Eu estou falando daquele ao qual eu acredito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O que você acredita é o que você acredita. Se Ele é bondoso, cuidadoso e amoroso, está te servindo, continue com Ele. Se não é o mesmo que eu estou falando aqui, não é o mesmo que eu acredito, é o outro, tudo bem. Ah, mas a minha religião é tal. Não é religião. Não estou falando de religião, estou falando de uma força maior. Então essa conexão com uma força maior é importante para você dar os passos seguintes para você se libertar do uso compulsivo da substância química, se apegar a uma força maior. Mas você que está assistindo, fazendo esse curso, você não é uma pessoa usuária. Quem é usuário é teu parente. Se apegue a essa força maior também. Assim como a minha mãe, ela se apegou a essa força maior. Assim como ela se dedicou, se esforçou, deu o seu melhor nessa força maior para ela poder ver o seu filho longe da substância química, foi uma das coisas que somou para a vida dela, para a minha vida, para a vida de todos presentes. Então Davi, quando ele foi até o gigante Golias, quando ele falou tudo isso, a inteligência. Porque se Davi fosse, preste atenção num detalhe importante, se Davi fosse pegar aquelas armaduras que deram para ele, a espada, até ele chegar à presença de Golias, talvez deveria ter passado muitos anos, pelo peso, porque ele não conseguiu se mover, então ele iria lutar. Mas quando ele se apegou à força maior, a força maior foi abrindo os horizontes da mente dele, para que ele pudesse perceber sensações novas. Por exemplo, se você fizer assim, toque, cachulepa na testa, você vai sentir uma velha dorzinha. Imagina uma pedra sendo jogada com toda a força que a pessoa possui. Bater bem no centro mesmo. O que ela vai proporcionar àquela pessoa? Então não foi uma questão de força, foi uma questão de inteligência. Inteligência. Aí vem a parte ao qual é importante. Depois que Davi lançou a pedra, acertou a fronte, ou seja, a testa ali do Golias, e ele caiu, Davi não perdeu tempo. Foi até a proximidade do gigante, pegou a sua própria espada. Davi não tinha dado conta de levantar a espada do rei. E agora Davi levanta a espada do gigante, que é maior e pesada. Mais pesada ainda. Ele levanta e corta a cabeça do gigante, cortando o mal pela raiz. Porque se Davi cortasse o braço, ele poderia levantar. Se Davi fosse ficar no coração, talvez não passaria por causa da armadura. Então, o espaço livre, o pescoço, Davi foi lá e cortou o mal pela raiz. Nisso se aplica as partes que vêm, que são as de dificuldade. Quais são essas partes? Cortar o mal pela raiz. É o que é tratado no UNA como evite. Evite lugares, pessoas, evite
Tudo isso. Tudo isso. Mas agora, nesse exato momento, dessa parte, é você se apegar à força maior. Rafael, mas eu acabei de usar. Se apega à força maior. Tendo a oportunidade, busca um centro terapêutico. Rafael, mas por que eu tenho que buscar um centro terapêutico? Porque você no uso compulsivo da substância química chamada crack, é muito mais difícil você se libertar sozinho, sem a intervenção de uma instituição. Existem diversos casos de pessoas que conseguiram ficar até 8 anos. No caso, eu fiquei 8 anos. Depois de 2008, eu cheguei a ficar aproximadamente quase 8 anos sem o uso da substância química. Exatamente, quase 8 anos sem o uso. E tive o que é chamado de recaída. Aí foi um momento ao qual eu fui para um centro terapêutico, que eu vou falar mais lá à frente sobre a importância de uma intervenção de um centro terapêutico. No uso compulsivo do crack, existem pessoas que conseguiram parar sem a intervenção de um centro terapêutico? Existe. Muitas e muitas pessoas. Mas não é descartável. Se você está conseguindo se manter um dia após o outro sem o uso, ótimo. É importante você ir para um centro terapêutico? Sim. Mas se você está conseguindo se manter sem o uso, ótimo. Então, a decisão é sua, não é minha. Eu que decido por você? Não. É você que decide por você mesmo. Quando eu vi a minha inabilidade de continuar no meio da sociedade, foi no momento que eu, com o apoio da minha família, com a ajuda da minha família, fui para um centro terapêutico, onde eu fiquei 1 ano lá. Lá onde eu fui aprender diversas outras ferramentas e onde eu passei o processo de desintoxicação, ou seja, a libertação do meu corpo, do meu organismo, dos efeitos da substância. Claro que existe um outro processo que leva tempos e vem todas as consequências juntamente e todos os prejuízos causados devido ao uso abusivo da substância química. Então, todos esses passos são importantes você tomar. Todas essas medidas. E a principal delas é se apegar a uma força maior. É por isso que aqui estou falando sobre a importância. Porque assim como Davi conseguiu derrotar um gigante que estava fora do seu alcance, estava fora do seu imaginário. Davi amanheceu o dia, não, eu acordei hoje e vou matar o gigante. Não. Aconteceu. E ele não perdeu a oportunidade. E na oportunidade que ele teve, ele chamou uma força maior do que ele. Outro exemplo de muita excelência é José. José, depois de ser aprisionado, lançado dentro de uma cisterna pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, lançado dentro de uma prisão por um crime que ele não cometeu. Quando ele teve a oportunidade, quando ele estava diante do rei, ele poderia dizer, bom, eu tenho esse conhecimento, eu não quero voltar para lá, então vou dizer que eu tenho um conhecimento. Ele disse, eu não, mas o Deus que eu sirvo, ou seja, a força maior que eu acredito, que nunca me abandonou, mesmo eu tendo passado por todas essas dificuldades, mesmo eu tendo visto a minha família me lançar dentro de uma cisterna, me vender como escravo, e depois alguém que eu estava multiplicando os seus bens, me lançar dentro de uma prisão por um crime que eu não cometi, mesmo ela acreditando em mim, mesmo ela sabendo que eu estava falando a verdade, e me lançar dentro de uma prisão, eu estou aqui, mas de uma força maior do que eu, é que se quiser revelar, revela, e se não quiser, não revela, que era sobre os sonhos. E José se tornou o governador. Não foi um governador, foi o governador. É histórico a história dele.
O que ele conseguiu fazer com o Egito, o que ele conseguiu fazer com aquelas pessoas, o que ele conseguiu fazer diante daquela história brilhante de sofrimento e de superação. Nossa, é incrível. Então todos esses passos são importantes que nós vamos aprendendo, que a força maior vai nos proporcionando. Aquele homem, o qual era cego, gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Quantas as pessoas falavam para ele calar, para ele se silenciar, porque isso vai acontecer com você, isso vai acontecer e está acontecendo e acontece. Aconteceu comigo e ainda acontece. As pessoas olharem e dizem: ixi, não consegue. Isso aí é caso perdido. Isso não tem jeito. Isso não muda nunca. Isso nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Isso aí, se não morrer antes, logo, acabou. Todos esse tipo de palavra e muito mais ainda você vai ouvir. E quanto mais aquela pessoa ouvir as pessoas falarem, ele não vai te ouvir. Ele aumentava o tom de voz. Jesus, filho de Davi! Aumentava o tom de voz. E ao aumentar o tom de voz, Jesus Cristo ouviu. Mas Jesus já estava ouvindo. Jesus estava simplesmente trabalhando a força dentro dele. Da insistência, persistência e a perseverança, a esperança, a confiança para nunca desistir. Doutor e psiquiatra Augusto Cury, ele fala, tem um livro muito bom, se você não leu, é bom você ler. Não desista dos seus sonhos. Você é insubstituível, é outro livro dele também de muita excelência. Então, quando Jesus chegou até aquele cego, Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver, quero enxergar. Então Jesus Cristo fez com que ele enxergasse. Uma mulher que sofria de um fluxo há mais de 12 anos. Aquela mulher sangrava todos os dias, infelizmente, ela sangrava. Ia aos médicos, nada de solução. Ia a diversas pessoas, nada de solução. Há mais de 12 anos ela naquele sofrimento. A esperança daquela mulher já era para ter acabado há muito tempo. Mas quando ela ouviu falar sobre Jesus Cristo, ela não se importou com as palavras negativas. E outro detalhe, quando Jesus Cristo estava caminhando, ele estava no meio de uma multidão. Uma multidão estava diante dele e aquela mulher não desistiu daquilo que ela queria. Ela foi até a presença do Mestre e em seu cérebro, ou seja, na sua mente, ela disse: se eu apenas tocar na orla das vestes daquele homem, serei curada. Ela estava confiante que ela iria se libertar, que ela não iria mais sofrer, que ela iria amanhecer o dia seguinte curada. Curada. E ela foi e tocou nas vestes daquele homem. Quando ela tocou nas vestes daquele homem, Jesus parou. Porque existem momentos na vida que você e eu precisamos chamar a atenção dele. Por mais que você esteja falando com ele agora, nesse exato momento, ele não parou para te ouvir, é porque você não falou com ele ainda de uma forma que chegou o momento de ele parar e fazer o que ele quer fazer na sua vida. Talvez você não está preparado para receber aquilo que ele vai te dar. Ou talvez aquilo que você quer não está preparado ainda. E quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, e Jesus olhou para ela, olhou para toda a multidão que estava presente e disse: quem me tocou? Mas imagina só, uma multidão em volta do mestre. E ele olha para uma pessoa, mas lança a pergunta para todas: quem me tocou? Quem me tocou? Seu discípulo diz: mestre, olha o tanto de gente que tem aqui te tocando. E o Senhor pergunta: quem te tocou? E ele diz: não, mas alguém me tocou com fé. Alguém me tocou de forma diferente. Porque eu senti que saiu o poder de mim. E aquela mulher com a voz embargada, mesmo assim ainda ousada, ela disse: foi eu, mestre. Eu te toquei. E Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. E você sabe o que é fé?
Fé é prática daquilo que eu acredito. Então, se você acredita que você vai se libertar das drogas, coloque em prática. Porque só acreditar é um passo importante. Mas se colocar em prática, é uma junção da união, da libertação. Então, quanto mais você pratica, melhor, mais hábil, fortalecido e experiente você se torna. Inúmeras e inúmeras oportunidades vão surgir para você desistir. Mas quem toma a decisão final é você. Não é eu, não é seu pai, sua mãe, nem falando de que... Não, é você mesmo. O que você vai fazer diante dessas situações? Você vai pegar esses exemplos de pessoas que conseguiram vencer? Ou você vai pegar o exemplo de pessoas que desistiram? Caim, quando estava diante da situação ao qual ele levou a sua oferta ao Senhor, e o Senhor não se agradou dela, e se agradou de Abel, de seu irmão, ao invés de ele procurar melhorar, não. Ele ficou com raiva do seu próprio irmão por ter conseguido fazer aquilo que era bom. E aí o que ele procurou fazer? Se enfureceu com seu irmão, deixou o ódio subir ao seu coração e o desejo de matá-lo. E o Senhor Deus chegou até ele e disse: ei, cabe a ti dominar o teu desejo. Somente você que pode fazer isso. E mesmo assim ele foi lá e matou seu próprio irmão. Acabou com a vida do irmão dele. Alguém que era para ele amar, cuidar, respeitar e se procurar cada vez mais viverem juntos, unidos, o tempo que forem passarem aqui na terra. Ou vai pegar o exemplo também de Lúcifer, que estava lá com o pai e de repente quer ser maior do que o pai, fonta uma rebelião e não se garante e é expulso. Ou como Eva e Adão, que estavam lá no paraíso, tinham diversas árvores lá com vários frutos gostosos e bons para eles comerem. Tinha até mesmo a árvore da vida. E eles foram procurar o fruto que era proibido, que dava o conhecimento do bem e do mal. Tudo isso é uma questão de escolha. Você vai ouvir as coisas que vai ser contra aquilo que você acredita, mas você tem que tomar a decisão para você e por você. Porque mesmo Adão e Eva tendo errado, eles se arrependeram. Mudaram a forma de agir. Mudança de comportamento, de hábito. É muito importante. Muito importante. Joyce Meyer, ela escreveu um livro muito bom. Se você não leu, é bom você ler. Campo de Batalha. Das coisas que acontecem dentro da nossa mente, é um campo de batalha. Mas um campo de batalha com seus guerreiros, sem o coronel, ou sem o general, ou sem aquele superior. É um campo destrutivo. Um campo que ninguém reina. O doutor e psiquiatra Augusto Cury, ele escreveu outro livro também muito importante, que eu também recomendo você ler, que é a Gestão da Emoção. É você aprender a gerenciar a tua emoção. É fazer uma gestão, uma organização dos teus pensamentos, no sentido o que é positivo, o que é negativo, o que faz você evoluir, o que faz você ser destruído. Então tudo isso para você ir trabalhando esses pontos importantes e sem esquecer o Todo-Poderoso. E finalizando esse vídeo de agora, tá? Uma mulher que foi pega no ato do adultério. Um ato inadequado naquela época era muito destrutivo para as mulheres. Porque as mulheres eram tratadas naquela época como um objeto. Mas vem o mestre e ensina a importância de cuidar. Quando todos queriam apedrejar aquela mulher, Jesus faz um check-up. E diz, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus era o único capacitado a lançar uma pedra naquela mulher e não fez. Porque era o único que estava lá que não tinha cometido nenhum pecado, nenhum erro. Mas ele não fez. Ou seja, quando você errar, ao invés de você alimentar as acusações das pessoas que não conhecem a tua história, que não conhecem a tua vida, que não conhecem nada sobre você, que não
não tem como entrar na sua mente para imaginar como ela é. Lembre-se desse episódio que Jesus Cristo disse para aquela mulher. Depois que todos se retiraram da presença daquela mulher, quando averiguaram dentro da sua mente os erros que tinham cometido, desde o mais velho ao mais novo, e se retiraram, Jesus Cristo estava escrevendo no chão novamente. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E ela responde: foram todos embora. Foram todos embora, Senhor. E ele diz, e essa parte é importante para você também: se eles não te acusam, muito menos eu. As pessoas que estão te acusando, que acham que você é um derrotado, que é um fracassado, que não vai conseguir, mostra para ela. Mostra para ela que você não está nem se importando com o que ela pensa ou deixa de pensar. Sabe por quê? Porque o mais importante é o que você pensa. É o que você quer para a sua vida. As lutas, as dificuldades vão aparecer. E na atualidade, pega o exemplo, Michael, grande jogador, passou pelo Goiás, Flamengo, está no exterior, entendeu? Ele veio do uso das drogas. E está lá, ó. Quando ele fala um pouco da sua história, pare um pouco e analise. Se ele conseguiu, eu consegui. Outras e outras e outras e outras milhares de pessoas conseguiram. Por que você não vai conseguir? Será que você foi a única pessoa que Deus olhou e falou: tu nunca vai ser nada? Não foi. Então se apegue a Deus, a força maior, e vamos trabalhar. Nos próximos vídeos nós vamos estar explicando para você uns passos importantes, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe sua vida, sua história. Fique atento aí aos próximos, quer dizer, fique atento à próxima aula. Assista no seu melhor momento para você não perder nada. Se você não quiser, tá bom? E é isso aí. Então, Deus abençoe sua vida, sua história. Forte abraço. Tchau, tchau.